Vamos resolver essa terceira questão aqui. Resolva a equação utilizando transformada de Laplace. Aqui tem a equação diferencial e uma informação de y no ponto zero, x igual a zero. Então, se eu aplicar, vamos usar essa propriedade do Laplaciano. O Laplaciano de uma combinação linear é a combinação linear dos Laplacianos, e onde a constante pode sair. Então, o Laplaciano do lado esquerdo é igual a mesma coisa se eu aplicar o Laplaciano do lado direito. Então, eu mantenho a igualdade. O Laplaciano da soma é a soma dos Laplacianos. Então, vamos lá. Quem é o Laplaciano de y? Y maiúsculo, y minúsculo está no domínio x, então fica y maiúsculo no domínio S. O Laplaciano da derivada. O Laplaciano da derivada é S, y maiúsculo S, menos o valor da função avaliado no ponto zero. O Laplaciano do seno, você vai lá na nossa tabela, aqui é esse lado é o domínio x, e esse é o domínio S. Então, no domínio x, seno AX. Nesse caso, o A vale 1. Então, ficaria 1 aqui e 1 aqui. S, 1 sobre S ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1. Então, o Laplaciano de seno x é 1, S ao quadrado mais 1. Muito bem. Então, já temos todas as informações. Vamos pegar essas três expressões e vamos substituir nessa equação. O Laplaciano da derivada está bem aqui, S, y maiúsculo S, menos o valor da função no ponto zero. Está aqui. O Laplaciano de y maiúsculo S, e o Laplaciano de seno, 1 sobre S ao quadrado mais 1. Muito bem. O valor da função no ponto zero vale 1. Coloca 1 aqui. Certo? Essa expressão bem aqui tem y maiúsculo, S tem y. Eu posso botar o y maiúsculo de S em evidência, ficaria S mais 1, bem aqui. Esse menos 1 pode passar para o outro lado da igualdade. Muito bem, passa para o outro lado da igualdade. Nós temos até aqui um pequeno problema. Ele passa para o outro lado da igualdade. Opa, botei isso no lugar errado. E aqui teríamos o que? Teríamos 1 e essa expressão aqui vem para cá. Muito bem. Passa esse para lá e isso passa dividindo, né? Ele vai dividir as duas parcelas. Muito bem, tranquilo, tá? Agora vamos ver. Passando para lá, esse termo passa para lá, isso passa dividindo. O problema é que esse termo aqui, eu tenho já na minha tabela. Eu preciso trabalhar essa expressão para eu poder encontrar essa tabela. Então, eu vou trabalhar apenas essa fração. Eu vou usar a técnica de frações parciais. Dividir isso aqui em duas expressões, em duas frações. Uma com esse denominador, e aí tem que ter um grau menor aqui em cima, já que é do primeiro grau aqui é grau 0. E uma cujo denominador é esse. Aqui é segundo grau. Então vai ter um grau menor, que é primeiro grau, por isso que é BS mais C. Vou tirar o MMC. Perfeito. Aí pega isso, divide por esse, o resultado dá S ao quadrado mais 1, que vai multiplicar o A. Pega isso, divide por esse, vai sobrar S mais 1, que vai multiplicar o BS mais C. Fazendo as operações aqui, eu tenho essa expressão. Tá? Quando agora, já que as duas frações estão no mesmo denominador, eu posso simplificar os dois denominadores e eu comparar os numeradores. Esse aqui é igual a esse aqui. Está aqui a expressão.
Como eu vou trabalhar com a ideia de um polinômio, igualdade de um polinômio, eu vou agrupar isso aqui em função de x ao quadrado. Então eu vou pegar esse termo e esse termo tem x ao quadrado, os coeficientes, isolo os coeficientes a e b. Esse termo bs, esse termo cs. Vou botar o s em evidência, vai ficar b e c. Esse termo a e esse termo c não possui coeficiente s. Então nós temos um polinômio em função de s. S ao quadrado, s, e não tem o coeficiente s. Então isso aqui funcionaria como termo independente. A mesma coisa, s ao quadrado, como eu não tenho, eu vou botar coeficiente 0. S eu não tenho aqui, eu vou botar coeficiente 0,1. Dois polinômios só são iguais quando tem o mesmo coeficiente. Então vou igualar esse coeficiente bem aqui, a, que está na frente do s ao quadrado, com esse coeficiente que está na frente do s ao quadrado. Ficaria a mais b igual a 0. Vou comparar esse coeficiente b mais c que está na frente do s com esse coeficiente s, b mais c igual a 0. E esse termo aqui, que é o termo independente, com esse termo independente. Tá? Então, se eu tenho a mais c igual a 1, passo a pela c igual a 1 mais menos a. b mais c igual a 0, eu descubro que b é a menos 1. E o terceiro termo aqui, que vem daqui, que é a mais b igual a 0. O b vale a menos 1. Esse 1 passa para o lado de lá, está negativo, passa positivo, a mais a dá 2a e o 2 passa dividindo. Então eu tenho aqui que a é igual a meio. Muito bem. Se a é igual a meio, eu posso substituir aqui. Vai ficar meio menos 1, que dá menos meio. Então eu tenho aqui menos meio. O c aqui é 1 menos a. A é meio. 1 menos meio vai dar meio. Muito bem. Então eu tenho a, o b e o c. Então eu tenho aqui exatamente essa expressão, essas duas. Mas nesse numerador eu posso pegar essa fração e dividir em duas. E aí eu tenho esses três valores, do a, do b e do c. Tá? Então posso pegar essa e transformar em três frações. Muito bem. Então pegando aqui eu vou ter o a, que é meio, aqui fica meio, tá? 1, aqui o b, menos meio, daí fica o s aqui em cima, e o c, que é meio. Coloco meio, posso botar multiplicando. Então essa fração aqui pode se tornar três frações. Muito bem. Dessa forma, eu tenho que essa fração bem aqui, ó, que nós trabalhamos inicialmente, eu consegui pegar essa fração e quebrá-la em três. Então a solução no domínio S é essa fração, que é essas três frações, mais essa fração aqui. Esta é a solução da equação diferencial no domínio do S. No domínio do S. Tá? Só que eu preciso da solução no domínio do X. Então a solução no domínio de X é a transformada de Laplace inversa da solução no domínio do S. Significa que a solução no domínio do X é o Laplaciano inversa daquelas quatro frações. Aplicando aquela propriedade, distribuindo o Laplaciano, vai ficar meio, o Laplaciano dessa fração menos meio, o Laplaciano dessa expressão mais meio, o Laplaciano inversa dessa expressão mais o Laplaciano inverso dessa expressão. Com essas informações toda quebrada, nós vamos na nossa tabela
E vamos perceber que vai ficar meio. O Laplaciano inverso de 1 sobre S mais 5, lá na nossa tabela, vai dar E menos X. Menos meio. O Laplaciano inverso de S sobre S ao quadrado mais X está lá na nossa tabela. É seno X. Bem aqui seria o A, que é esse rapazinho bem aqui. Ao quadrado. Desculpa, cosseno X. Esse rapaz é cosseno X. E o mais meio. O Laplaciano inverso de 1 sobre S ao quadrado mais X é seno. E o Laplaciano inverso desse valor aqui é menos E elevado a X. Eu tenho E elevado a X e E elevado a X. Eu posso simplificar. Com isso, a solução dessa equação, essa solução aqui, simplificando esse rapaz com esse daqui, vai ficar 3 meio de E elevado a menos X. De tal forma que a solução dessa equação diferencial é essa expressão bem aqui.